Quarto, verso 33. Disse-lhe outra parábola. Então aqui é a quarta marca. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa parábola anterior fala de algo interior do seu coração. O reino dos céus cresce dentro de você, até que seja a coisa mais importante. Mas essa aqui fala de algo exterior, que o reino dos céus, aquele que faz parte do reino dos céus, onde ele chega, ele influencia, ele contamina, até que todos conheçam o reino dos céus. Não é possível alguém que faz parte do reino dos céus chegar num lugar e não contaminar esse lugar, não influenciar este lugar. Aqueles que chegam nos lugares, ao invés de levedarem, são levedados, são influenciados, são contaminados, não fazem parte do reino dos céus. Podem ouvir a palavra de Deus, podem ter experiências sobrenaturais com o Senhor, mas não faz parte do reino dos céus. É Jesus que está dizendo, o reino dos céus é como o fermento, chegou, leveda tudo. Então se eu não levedo o meu redor, se eu não influencio, tem algo errado. Isso significa que eu não faço parte do reino dos céus. Posso estar ouvindo a palavra de Deus, mas esse caminho até lá tem algo errado, é algo que me impede de chegar ali. Isso precisa ser retirado, porque quem faz parte do reino dos céus, de acordo com o que Jesus diz, ele leveda, ele influencia, ele contamina, ele muda o contexto. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, essa eu quero ler com você, em Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17. Então, Paulo e Silas, homens de Deus, que fazem parte do reino dos céus, saíram para cumprir esse princípio que Jesus disse. Ia numa cidade, ia noutra, ia influenciando, ia levando o reino dos céus, e as coisas foram mudando. Onde eles pregavam o evangelho, mudava o ambiente, mudava a economia do lugar. Paulo podia pregar no Brasil, né? Muda a economia. Paulo chegou em Éfeso, quebrou a economia local. Ele estabeleceu uma nova economia, porque ele pregava contra os ídolos, e o povo aceitava, e daí a pouco o povo expulsava ele da cidade, porque ele mudava tudo. As pessoas não viviam mais como viviam antes. E ele chegou numa certa cidade, Tessalônica, e começou a pregar o evangelho, e aquela mudança, e ele levedando o lugar. E aí, quando as pessoas viram aquilo, os que faziam parte, dos que controlavam a cidade, acharam aquilo muito ruim. E Paulo estava na casa de um homem chamado Jason, ele hospedava-se ali. Aí vamos ler o versículo. Esse povo foi atrás de Paulo. Atos 17, capítulo 6. Atos, capítulo 17, verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa frase é a execução do que Jesus disse nessa parábola. Quem faz parte do reino de Deus contamina, influencia, leveda o lugar que ele chega. Olha o que esse povo fala: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Significa que o nosso mundo vai ser transtornado também. Eles pensaram e estavam falando para as autoridades como uma forma de ofender Paulo e Silas. Mas tem elogio maior do que esse? Que você está cumprindo, que você é um cidadão dos céus, que você faz parte do reino dos céus, que a sua vida é uma prova viva que o reino de Deus funciona em você. É o que acontecia com Paulo e Silas. Por onde chegava, mudava, influenciava. Então o reino dos céus, a quarta marca é: leveda o ambiente do qual frequenta. Pergunta aos seus irmãos: você está levedando ou você está sendo levedado? Se você chega num lugar e depois de um tempo passa a ter as mesmas características daquele lugar, você foi levedado. Então você ouviu a palavra de Deus, mas ela é inócua na sua vida. Ela é inútil, não muda nada. E em qualquer lugar que você esteja, você assimila
as características do lugar e não leva ao reino dos céus. A característica do reino dos céus é que onde chega, leveda. Quinta marca. Volta lá para Mateus 13. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então olha, que característica é essa do reino dos céus? Deixa eu te explicar. As circunstâncias vão acabar te levando até Jesus. Pode ter certeza disso. Todas as circunstâncias pelas quais as pessoas passam, o objetivo delas é levar até Jesus. Jesus é o tesouro do campo. E aí, o que está falando? O reino dos céus é como um homem que as circunstâncias o levou a caminhar e ele achou um tesouro. Quando aquela circunstância o levou até Cristo e ele viu o Senhor, e ele ouviu sobre o Senhor, ele viu o quanto o Senhor é um tesouro. E aí o que ele fez? De uma forma alegre, bem disposto, vendeu o que tinha para comprar aquele campo onde o tesouro está. Então isso significa o quê? Que quando você faz parte do reino dos céus, você abre mão de viver onde você estava, para viver no novo campo onde o tesouro está, que é Cristo. Em outras palavras, você tinha uma forma de agir, uma forma de proceder, e de uma forma alegre, você vai abrir mão disso, para viver agora num outro lugar, num outro ambiente, praticando outras coisas. Isso não é obrigado, de uma forma alegre. Você paga o preço por isso. Qual o preço? De abrir mão do que você vivia antes. Deixa eu dar um exemplo disso na Bíblia. A primeira coisa que Deus disse para Abraão, quando Deus falou com ele, foi o quê? Deus apareceu para Abraão e a primeira coisa, a primeira frase: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, ou seja, é impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus, que faz parte do reino dos céus, viver no mesmo lugar que vivia antes. Não é possível. E mais, ele se alegra em mudar. Ele investe tempo nisso, investe o que tem. A Bíblia fala que comprou o campo. Quer dizer, pagou um preço. Porque é pagar um preço é mudar de vida. É pagar um preço você cortar certos relacionamentos da sua vida. É pagar um preço você abrir mão de prazeres da sua carne. É pagar um preço você estabelecer em você um novo padrão. Então a Bíblia está falando, quem faz parte do reino dos céus paga um preço, mas vai para o lugar onde o tesouro está, que é Cristo. Pergunta para o seu irmão, você já mudou de lugar? Porque o reino dos céus é para aqueles que mudaram de lugar. Sexta marca. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essa parábola anterior está falando daqueles que as circunstâncias os conduzem até o grande tesouro que é Cristo. Então você fica doente, você ficou desempregado, o casamento não dá certo, e aí essa circunstância te leva até Cristo, porque você quer resolver o seu problema, mas quando você chega ali, você vê o Senhor e vê o grande tesouro, você fala, eu quero mudar de vida, não quero ser só curado, quero mudar de vida, quero fazer parte do reino dos céus. Essa outra parábola agora é diferente. A pérola está falando que um homem que negocia pérolas. Então tem pessoas que têm coisas boas nas suas vidas, mas aí ele encontra algo que ele está procurando, porque ele está procurando coisas valiosas. Tem pessoas boas, tem pessoas que têm grandes tesouros, pérolas nas suas vidas, mas ele procura algo melhor, e diz que quando encontra, ele abre mão dessas pérolas menores, vende tudo para comprar essa maior.